Começando mais uma edição do programa Mulheres que Acontecem. Hoje nós vamos abordar sobre a mulher formadora de opinião. Você concorda que a mulher é uma grande formadora de opinião no seu bairro, na sua família e também numa sociedade toda? E para a gente estar falando desse empoderamento da mulher na política, eu convidei para estar aqui no estúdio da TV FIB a vereadora Chiara Ranieri. Seja muito bem-vinda. Obrigada, André. É um prazer. Parabéns pelo programa. Obrigada. Viu? É um orgulho. Nós temos você aqui na FIB, eu que agradeço. Né? Depois de aluna, Verdade. aí agora conduzindo um programa tão interessante como esse. Que bom, muito obrigada. Chiara, então compartilhar conosco como que é a sua vida pública, vereadora, também empreendedora aqui na FIB, conduzindo essa faculdade como diretora e também como mãe, esposa. É uma loucura tudo isso, né? Eu falo que nós, mulheres, somos capazes de fazer tantas coisas, mas tem que tomar cuidado também. Como que você conduz tudo isso? Vamos falar um pouquinho aí da Chiara enquanto mulher. Realmente, se a gente for pensar, né, como é que a gente faz, eu acho que muita coisa a gente começaria, sei lá, a excluir de repente, né? Mas as coisas vão acontecendo, né? Então, assim, a minha entrada na política é de infância, né? Então, assim, eu cresci no meio, meu pai sempre como presidente de partido, como candidato. Então, desde muito nova, eu participava das campanhas eleitorais, eu ia para palanque, caminhão-palco, fazia pesquisinha de opinião, intenção de votos nos pontos de ônibus da Avenida Rodrigues Alves, né? Então tinha, assim, conhecia as pessoas que estavam no meio, então tinha sempre as pessoas dos jornais, dentro de casa. Convivendo nesse ambiente, chegou um momento na sua vida que você se colocou à disposição do partido, porque para tomar uma decisão dessa, tem que pensar muito bem para entrar na política, né, Chiara? Ainda mais sendo mulher. Como que foi esse primeiro passo para você? Esse primeiro passo foi uma coisa bem interessante, porque houve um momento, a primeira vez que eu fui candidata a vereadora, o meu pai era candidato a vice-prefeito e naquela ocasião existia a possibilidade dos partidos lançarem uma chapa e ao longo da campanha irem substituindo os candidatos a vereadores. E o que aconteceu é que houve uma dificuldade na formação da chapa e aí o meu pai como presidente do partido, né, na época era PFL, depois transformado em Democratas, pediu para que algumas pessoas muito próximas, né, se colocassem no primeiro momento para fazer a substituição logo em seguida. E naquele momento as campanhas levavam um longo período de tempo, não eram como agora, que a gente tem 30 dias de campanha, né? Então você tinha, assim, da preparação até a finalização da campanha, você tinha 4 meses, né? Às vezes até mais. E eu me coloquei à disposição e outras pessoas aqui da FIB também se colocaram. E no dia da convenção, né, que seria o momento de fazer a substituição, houve uma grande reunião, né, como acontece nas convenções, e aí foi solicitado que os candidatos, então, se levantassem, né, e se colocassem. E aí eu me levantei, e eu lembro que ele ficou passado, porque ele não esperava que eu quisesse ser candidata, eu era muito jovem também, eu tinha 24, 25 anos, mas você e se ele não queria para aquilo. Mas ele não queria essa vida de política para a filha, né? Então, assim, e como candidato a vice-prefeito, fazendo campanha e tudo mais, ele só entendeu que eu realmente era candidata quando, naquela época podia, né? Os brindes de campanha começaram a chegar e eu não tinha comitê, eu não tinha nada, então eu encomendei muita coisa, camiseta, canetinha, listinha de unha. Começou a fazer a sua campanha que era permitida na época. E aí chegou tudo para mim e eu colocava na sala da minha casa, que era a casa dele. A hora que ele enxergou aquilo, ele falou assim, não, ela realmente quer. E aí faltava, assim, 30 dias para a eleição, tal, ele começou a me ajudar na campanha. Acabou te incentivando. No tempo que havia possibilidade. E acabou que eu fui a primeira suplente do partido, né? Então foi bem legal.
E daquele momento em diante ele entendeu que eu realmente queria estar no meio. Então, desde essa época, você já viu ali que você já queria estar se colocando à disposição. E nessa época, Kiara, você pode compartilhar, além da sua trajetória, que você está falando que é legal, né? As pessoas te veem como vereadora, mas é legal a gente compartilhar um pouquinho de você enquanto mulher. Nessa época também já era falado muito da questão da mulher estar participando mais da política. Foi aí que você sentiu vontade. Poxa, eu sou mulher, sou formadora de opinião, eu quero estar lá podendo ser a fiscalizadora do povo, que é essa função do vereador, né? Depois você vai falar um pouquinho mais sobre isso. É estranho, assim, porque, na verdade, para mim era uma coisa tão natural que não tinha muito essa questão de... eu sou mulher, é diferente. Hoje em dia, você acha que é mais discutido isso? Eu acho que hoje em dia é mais sentido a necessidade de se participar. Naquele momento na minha vida, não era uma questão assim, eu sou mulher, eu posso, talvez eu consiga. Não, eu gostava realmente de política, entendeu? Você já cresceu convivendo. Era uma coisa assim, um caminho que eu achava que era o meu lugar mesmo ali. Certo. E eu já estava também totalmente integrada à vida acadêmica, eu já era professora, né? Nós já tínhamos a FIB, então assim, desde o início da FIB eu já comecei como diretora acadêmica e era professora também de então, disciplinas de informática. Aconteceu para você ali, foi acontecendo naturalmente, vamos colocar e assim. em família, né? Sim. Porque eu trabalhava em família, eu fazia política em família, então foi uma Kiara, coisa e o que você acha de hoje, né, desde a última campanha para essas agora, que logo, né, em 2020 nós teremos aí novas campanhas para prefeito e vereadores. O que você acha da ONU, grandes órgãos públicos vêm debatendo cada vez mais sobre a inclusão da mulher? O que você acha disso? Eu acho o seguinte, tanto assim a ONU Mulheres, né, quanto as legislações de um modo geral, né, as que tentam, de uma certa forma, promover a inserção da mulher na política, né, tudo isso é importante, mas é importante que a mulher entenda que é um espaço também para a mulher. Porque o que nós temos hoje? Nós temos uma legislação que garante a participação de 30% das mulheres nas chapas, né? Então, aqui, eu sou presidente de um partido, então eu tenho a preocupação de montar uma chapa completa, né, de candidatos, respeitando a proporcionalidade de 30%. Se eu não apresentar 30% de candidatas mulheres, cai o meu número de candidatos homens. E numa eleição de proporcional, né, uma eleição para o cargo de vereador, você tem que ter o maior número de votos no conjunto dos candidatos a vereadores. Sim. Então, se você deixa de ter mulher e você deixa de ter homem, você talvez não eleja ninguém da sua chapa de vereadores. Então, a consequência é muito grande. O que eu percebo, todos os partidos, né, querem que as mulheres participem, né? E hoje nós temos um fundo que é um fundo exclusivamente para as candidaturas das mulheres, o que não existia. Então, é bacana você estar abordando tudo isso, até para as pessoas que estão assistindo, o nosso maior público aqui no programa Mulheres que Acontecem, são as mulheres, né? Para elas saberem disso, como que funciona até você chegar a ser vereadora, como que está funcionando hoje? Então, e aí, assim, os partidos buscando, né? Olha, quem são mulheres que têm perfil, né? Que conseguiriam ter uma votação expressiva. Há uma reflexão, né, um pensamento, olha, na cidade, quem são? São líderes de bairro, são pessoas que representam um segmento, são pessoas que são muito comunicativas, que têm um perfil, né, de agregar outras pessoas. Sim, sim. Então, existe uma busca, mas eu percebo que existe ainda uma certa reticência das mulheres ao dar o primeiro passo, que é filiar um partido,
de começar a participar um pouco mais da vida partidária, Você percebe orgânica. que tem um receio das mulheres estarem ali na ativa num partido? Eu acho que a mulher, sempre achei isso, ela gosta de participar, mas a mulher ela não se sente muito bem com a exposição. Então, assim, quando a gente está numa vida pública, né, e aí a gente pensa assim, a gente pensa no primeiro momento na campanha. Ai, como é que vai ser a campanha? Mas e depois? Né? Como é que é a vida pública, né? Quando você está num cargo eletivo, né? Ou, por exemplo, numa Câmara de Vereadores. Falta informação, então? Você acha que falta mais informação para essa mulher? Eu acho que hoje até a informação está chegando. Acho que as redes sociais ajudaram muito nesse sentido. Mas, de uma certa forma, eu acho que ainda há uma resistência em se colocar, sabe? Em se expor. Porque quando a gente se expõe, a gente tem que estar disposto a ouvir as críticas e os elogios. Sim. E não uma coisa não é excludente a outra. Sim. Então, por exemplo, eu estou envolvida em política diretamente porque fui eleita para o mandato de vereadora, fiquei 4 anos, aí fui candidata a prefeita e fiquei 4 anos fora e voltei, né, agora em 2017 para um segundo mandato, então eu estou já há quase 3 anos num segundo mandato como vereadora. E a crítica, naturalmente, vai acontecer. Então, a gente tem elogios? Sempre vamos ter, mas nós vamos receber críticas. Nós seremos julgadas, né? E nós somos julgadas durante a campanha e durante o mandato. Isso quer dizer, então, você quer dizer, então, para a mulher que se dispõe a ser uma candidata, a se filiar a um partido, a ter a vida pública na política, ela tem que estar preparada para isso. Tem que estar preparada. E eu acho assim, quem já passou, por exemplo, o primeiro mandato meu, eu fui vereadora sozinha. Então, nós tínhamos, na época, 16 cadeiras na Câmara. Eu era a única mulher. Nunca tive um problema dentro da Câmara Municipal. Sempre fui extremamente respeitada pelos colegas. Eu acho até que havia assim, um certo interesse em saber a minha opinião, porque, de repente, eu era diferente. A única mulher legal. Então, sempre foi muito, assim, respeitoso o relacionamento entre os pares. E, Chiara, você estava falando agora de pouco, pelo que eu entendi, acho que você não concluiu, sobre o fundo partidário que hoje existe para mulher. Pode falar um pouquinho mais disso para nós? Então, hoje, as candidaturas das mulheres, elas recebem esse recurso do fundo. Então, todos os partidos recebem um recurso que é exclusivamente para as candidaturas femininas, que pode ser usado para aquilo que o partido decidir, desde que seja exclusivamente para apoiar as candidaturas das mulheres, né? É um volume de recursos muito grande? Não, depende do tamanho do partido, né? E depende muito da opção que o partido faz no apoio também. Claro. E também da opção dos candidatos e candidatas. Então, por exemplo, essa campanha que está se aproximando, ela é uma campanha diferente. Por quê? Nós aprendemos que na última eleição, que foi a eleição de presidentes, governadores, senadores e deputados, que o que foi prioritariamente colocado como campanha eleitoral foi a campanha nas redes sociais, né? Sim. Então, foi uma campanha muito diferente. E no município, a última campanha que nós tivemos para prefeito e para vereadores, ainda foi uma campanha que teve, sim, um trabalho de redes sociais, mas não poderia, por exemplo, impulsionar. Exato. Né? Não podia fazer impulsionamento nas redes. E então, está tendo alguma mudança em relação a isso? Está vendo mudança? Pode. Que bom saber disso, né, pode, pessoal? já pode. E foi uma eleição que teve muito trabalho de rua, o que eu acho que nessa muda muito. Pode ser que mude. E eu acho que para a mulher é muito importante. Porque o mais difícil de uma campanha eleitoral para uma mulher que trabalha, que cuida da casa, do marido, dos filhos, né? Que durante a campanha eleitoral o filho pequeno também fica doente. E você tem 30 dias. E quem está falando aqui, pessoal, é uma pessoa que já passou por 3 campanhas. Na verdade, eu passei por 5 campanhas. Eu fui candidata a vereadora,
fui primeira suplente. Aí eu fui candidata a vice-prefeita. Verdade. Depois eu fui candidata a vereadora, fui eleita, a prefeita, perdi e vereadora novamente ganhei. E olha, eu vou dizer uma coisa, a gente tem que estar preparada para isso. Para ser bem votada, para ser mal votada. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A gente precisa aprender a aceitar que essas coisas são assim. Uma hora a gente ganha, outra hora a gente perde. O importante é a gente participar, se colocar, né? E a vida, ela tem assim, altos e baixos. Altos e baixos. Faz parte. E os caminhos vão para um lado, vão para o outro. Com certeza. Né? E eu acho que é muito bacana você estar comentando isso, que não é tão falado. Né? É legal para estar compartilhando isso para incentivar as mulheres a estarem participando mais, porque a mulher já nasce formadora de opinião da família, do bairro, como eu falei agora há pouco. E Kiara, compartilha um pouquinho com a gente, então, o que realmente qual realmente é a função de um vereador, de uma vereadora? Você sabe que na última campanha, a única coisa que eu fiz durante a campanha, assim, em redes sociais principalmente, foi divulgar alguns vídeos justamente falando da função do vereador, porque o que a gente percebe é que muitos candidatos... confusão também da população em geral. Mas isso acontece em função dos próprios candidatos não saberem. Então, um candidato que é um líder de bairro, por exemplo, e ele quer muito mudar a realidade do bairro, ele quer levar desenvolvimento, ele quer levar a empresa, ele quer a iluminação, ele quer o asfalto, ele quer a praça bem cuidada, né? Ele quer o posto de saúde funcionando 100%, ele quer as escolas bem cuidadas, ele quer que a escola esteja no bairro, né? Em todos os níveis de educação básica. Ele se compromete e acaba com aquele bairro de levar tudo isso. Quando, na verdade, não é a função do vereador levar isso. Isso é uma função de executivo. Então, o trabalho do vereador, no sentido de sugerir as melhorias, ele sempre vai acontecer. Mas não é ele que executa. Então, dizer que ele promoveu a melhoria... ou que ele vai promover a melhoria, cria uma relação de aproximação do bairro, por exemplo, com esse candidato. E aí, quando o candidato consegue se eleger, ele vai justificar o porquê dele não estar levando essas melhorias. Porque não é ele que leva. Ele depende de um orçamento, então, é muito ele importante, depende de um prefeito. Sim, é muito importante durante a campanha desse candidato a clareza. Assim como clareza. Você fez a sua campanha que você comentou, o que você mais colocou foi qual é a função do vereador, o que eu, enquanto vereadora, vou estar fazendo para a sociedade. Então, se não chegar, não é a responsabilidade do vereador. Mas o candidato, enquanto candidato, ele não pode dizer que ele vai fazer. Entendo. E aí, eu acho assim, que é muito importante colocar o trabalho do vereador, está muito ligado, não só a essas sugestões, que isso é natural, né? Todos nós fazemos, e fazemos não só enquanto vereadores, a gente faz o tempo todo. Sim. Né? Mas o trabalho de fiscalização. O vereador, ele tem uma função central, que é de fiscalizar o executivo. E isso exige tempo, dedicação, exige interesse, tá, em acompanhar o orçamento, contratos que a prefeitura fecha, execução de serviços, se fazer presentes. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho muito próximo com a educação, eu visito as escolas. Então, eu tenho um trabalho muito rico com a questão de manutenção de prédios escolares. Kiara, eu quero que você fale disso, exatamente isso para a gente. Já deu para a gente entender um pouco como a mulher pode se colocar à disposição aí da sociedade para ser uma candidata a vereadora, uma futura vereadora. Também qual a real função de um vereador. E eu quero saber o que você, então, vem realizando, as conquistas, o que está em andamento aí em você, como nossa vereadora, mas já, depois do intervalo. Então, você fica aí com dicas maravilhosas da Mari Tavares e a gente volta já.
Oi, gente, tudo bem? Mari Tavares falando e hoje a gente vai falar sobre maquiagem. A maioria de nós mulheres temos o costume de fazer todos os dias uma maquiagem, mesmo que leve, para valorizar alguns traços ou até mesmo esconder algumas imperfeições. O que nós não podemos esquecer é de cuidar dessa pele depois da maquiagem. Chegando em casa no final do dia, limpando, tonificando e hidratando essa pele. Dormir de maquiagem pode causar um envelhecimento precoce e também pode trazer para a nossa pele mais acne, escravos e até mesmo atenuar alguma imperfeição. Então, cuide dessa pele, limpe, tonifique e hidrate antes e depois da maquiagem. Ah, falando em pele bonita, também não esqueça de passar o protetor solar e tomar água. Gostaram dessa dica? Vou deixar meu Insta aqui. Espero vocês lá para a gente compartilhar muito mais coisas e vocês pedirem mais dicas para o próximo programa. Beijo, gente! Voltamos aqui com o programa Mulheres que Acontece. A nossa convidada aqui da TV FIB hoje é Chiara Ranieri, falando de como se tornar uma vereadora. A gente colocou aí vários assuntos sobre isso e também sobre a trajetória dela. É claro que nós iríamos trazer aqui a Chiara e falar um pouquinho dela enquanto mulher, mãe, empreendedora. E agora, Chiara, conta pra gente, compartilha como que está sendo aí esses 3 anos de mandato, né? O que você, enquanto nossa fiscalizadora, vereadora, vem fazendo pela nossa cidade, o que está em andamento? Compartilha um pouquinho aí com a gente. Dentro da Câmara, o vereador ele tem um trabalho que pode ser independente, né, dos interesses e, enfim, daquilo que ele tem mais afinidade, com assuntos que tenha mais afinidade. Eu costumo ter afinidade e interesse por tudo, então eu acabo me envolvendo assim com todos os assuntos. Eu costumo participar de quase todas as audiências públicas, só não participo realmente quando há um compromisso e eu não posso participar. Certo. Mas a gente também participa de comissões temáticas, né? Então, eu sempre tive uma dedicação à educação. Então, desde sempre eu participo da Comissão de Educação e Assistência Social, né? E participo de outras comissões que estão muito relacionadas à questão de orçamento, né? Então, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento do município, ela é considerada uma das comissões mais importantes do Legislativo. Nós temos 2 que são extremamente importantes, né? A Comissão de Justiça e a Comissão de Economia. Então, todos os projetos que vão ser tramitados na Câmara vão passar necessariamente por essas 2 comissões. Sim. E aí, por exemplo, um projeto que é ligado à área de educação ou de assistência social vai ser encaminhado além dessas 2 comissões para a Comissão de Educação e Assistência Social. Certo. Se é um projeto de infraestrutura, ele vai ser encaminhado para essas 2 comissões e para a Comissão de Obras, né? Um projeto da saúde. Então, a gente acaba se aprofundando muito nesses temas. E aí, o meu trabalho na Câmara, ele é muito forte na questão de orçamento. Então, eu realmente discuto e participei ativamente como presidente da Comissão Interpartidária, que é a comissão que promove as audiências públicas de execução orçamentária, também da Lei de Diretrizes Orçamentária Anual e também da Lei Orçamentária Anual. Então, quadrimestralmente eu promovia as audiências públicas, onde todos os secretários municipais iriam apresentar ali a sua execução, as autarquias, a Indurb, a Coab, o DAI, né, a FUNPREV, a própria Câmara Municipal. Então, é um trabalho que exige uma dedicação muito grande, porque os maiores problemas que nós temos numa gestão estão relacionados às execuções de contratos, aos orçamentos,
né? E Então, você verificando, né, pela sua experiência, você dá uma atenção maior para isso também. também. E tem algum projeto seu em andamento, algo que você quer que aconteça muito antes de entrar aí a próxima campanha? Não, olha, eu falo que cada projeto que a gente apresenta, ele tem a sua importância. E todos que nós apresentamos, a gente quer que ele realmente seja regulamentado, que ele seja colocado em prática, né? E por ser mulher, eu acho que a gente acaba tendo um olhar especial para a mulher, né? Eu recentemente me deparei com uma situação bastante complicada. Eu estou com medida protetiva hoje. Então, tem uma pessoa me perseguindo, eu estou com medida protetiva e aí uma série de questões em defesa dos direitos das mulheres acabaram vindo à tona. E eu estou com um projeto tramitando na Câmara hoje, que é um projeto conhecido como Parada Legal. Algumas capitais já implantaram e algumas cidades aqui do interior do estado de São Paulo também implantaram. O que é a Parada Legal? As mulheres, a partir das 10 horas da noite, e isso pega o público universitário, né, da cidade, elas podem, no itinerário do transporte coletivo, pedir a parada em qualquer ponto. Das 10 da noite até que horário? Até às 5 da manhã. Né? Então, isso é importante porque nós temos, por exemplo, na FIB, né? Alunas que saem às 10h30, que é o horário que terminam as aulas, saem daqui da região oeste e vão para a região noroeste. Né? Há pais que vão buscar essas meninas porque tem medo, né, do que pode acontecer, do ponto de ônibus até chegar em casa, às vezes ruas escuras. Né? Então, vão até o ponto de ônibus para acompanhá-las até a residência. Esse projeto ele permite que o ônibus pare o mais próximo, desde que esteja no itinerário e que haja a condição de estacionar o ônibus. Um bom projeto. E esse projeto, em alguns municípios, ele acabou sendo estendido também para o idoso e para as pessoas que têm mobilidade reduzida ou são deficientes. E eu apresentei aqui na Câmara, ele está tramitando. Ótimo. O que aconteceu foi que, quando eu apresentei e retirei. Eu apresentei agora pela segunda vez. Certo. Eu tive conhecimento de um projeto de lei de um amigo que foi colega vereador, né, no outro mandato meu, que é o Fernando Mantovani, que tinha aprovado na legislatura passada, quando eu não era vereadora, o projeto intitulado Parada Legal, que ele tem as mesmas características, só que qualquer pessoa poderia parar. Certo. Né? E o projeto, na verdade, não foi implantado. Ele foi aprovado, ele virou lei, ele não foi implantado. Mas ele não prevê, por exemplo, multa para a empresa se não parar. Não prevê multa para a empresa se ela não divulgar que as pessoas têm esse direito. Sim, precisa né? ser divulgado, exatamente. E aí eu retirei e agora eu estou entrando em contato novamente, né, assim, com as pessoas que estiverem envolvidas no projeto, para que a gente consiga realmente fazer com que ele seja uma garantia de direitos e direitos de mulheres, exatamente, um projeto que leva mais segurança para a mulher. Mais segurança para a mulher. E a gente vai ficar na torcida para que esse projeto realmente dê certo, seja aprovado quanto antes. Bom, Kiara, dá pra gente, a gente tem tanta coisa pra gente falar, de todas as coisas que você já realizou, muita coisa pra gente abordar, cada vez mais da inclusão da mulher, sobre políticas públicas, mas nossa entrevista chegou ao final. Você está mais do que convidada para voltar aqui no Mulheres que Acontecem. Seja muito sempre bem-vinda. Obrigada. E eu quero agradecer o convite, você ter aceitado. Imagina, é um prazer, parabéns mesmo pelo programa. Né? E convidando, eu tô aqui na casa. É isso aí. Tá bom? Então, pessoal, vocês puderam conferir aí essa entrevista muito descontraída, muito bacana aqui com a Kiara Ranieri. E até a próxima.